Estamos de volta. O programa de hoje é sobre tecnologias para a segurança em condomínios. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista que tem informações bem interessantes e importantes para a gestão de segurança do seu condomínio. Não deixe de se inscrever no canal e fique sempre antenado com as principais informações do segmento. Rodrigo, terminamos o primeiro bloco falando daquilo que você trouxe no meu escritório outro dia e mostrou que passa a mão e já tem um reconhecimento. Explica melhor do que para quem está nos assistindo, por favor. Legal. Ricardo, o conceito de você ter tecnologias mais avançadas, ela te resolve alguns problemas naturais de tecnologias menos desenvolvidas. Por exemplo, a biometria convencional, você tem que usar a digital para encostar no aparelho, ela reconhece a tua digital e faz a liberação. Quem não tem digital usa um cartão de aproximação. Então, esse gap, a pessoa que vai usar o cartão, ela quebra um pouco da segurança daquele conceito, tá? De um conceito que você não possa passar para um terceiro. Aí você tem a tecnologia um pouco mais evoluída, que às vezes o condomínio pergunta para mim assim: Rodrigo, qual a tecnologia que vai atender todo mundo aqui? Eu não quero a parcela das pessoas um pouco mais idosas utilizando o cartão, eu não quero a pessoa que teve trabalho manual usando o cartão, eu quero todo mundo numa ferramenta única, num único equipamento. Então você tem que oferecer uma tecnologia superior. O Morphwave, que é um produto francês, que a gente trouxe essa tecnologia em parceria com uma empresa da França, é um produto que ele faz a leitura das digitais em movimento. E ele cria uma digital 3D, ou seja, ele não é passivo de clonagem, porque ele o algoritmo do aparelho cria um dedo 3D, tridimensional, sim, e faz uma leitura melhor do que a digital de toque, tá? Rápida. E ele tem um outro apelo também que atinge outra demanda do mercado, que seria, olha, eu não quero tocar onde todo mundo toca, a questão de higiene. Então você passa as digitais entre um vão no aparelho e ele faz a leitura em movimento sem que você precise tocar em nada. E ele consegue comparar 4 digitais ao mesmo tempo em menos de 1 segundo. Ou seja, é uma ultra tecnologia, hoje é o que existe de mais sofisticado no mercado. Bem? Funciona extremamente bem, a gente tem diversos cases já operando no Brasil. Temos um case, por exemplo, de um grande banco operando num condomínio comercial aqui em São Paulo, com mais de 8.000 usuários. E o usuário de prédio comercial trabalha o tempo todo. Comparando esse equipamento que você falou, esse francês, com o equipamento de biometria clássico da melhor empresa que tem, sei lá, tem 2 empresas aí que são consideradas as mais tops. Como que a gente chega no nível de funcionamento? Qual que é melhor? O Morphwave, sem dúvida, ele não tem nem como você comparar a tecnologia, né? Essa briga seria muito desigual, porque um atende um tipo de pessoa e o outro atende a grande maioria, ou se não, total parcela. Nesse case que eu te falei do banco, nós temos 8.000 usuários e 8.000 usuários usando a mesma tecnologia, sem plano B. Né? Então isso é legal. Inclusive tem a tecnologia em celular já, para você tirar foto, você não precisa mais pôr dedo, nada, você passa a mão, ele já temporiza para você fazer a selfie, alguma coisa. Exato. Em celular, então, você tem hoje diversas tecnologias que elas estão caminhando, Ricardo, para trazer uma assertividade maior. Né? Eu quero até falar dessa tecnologia depois de celular, na questão de controle de acesso para principalmente portarias remotas. Né? Deixa eu só te fazer uma pergunta antes de trazer para o Walkout de novo. A questão do preço desse equipamento, comparado com o equipamento biométrico. Ricardo, essa talvez uma pergunta-chave também nessa questão. Por quê? O que a gente tem visto é que o condomínio fica muito preocupado em não comprar uma tecnologia um pouco mais evoluída por conta de valor, né? Só que vamos pensar que nos projetos que a gente participa, eu sempre jogo essa questão na mesa, falo para o síndico o seguinte: hoje você tem um problema, né? E esse problema é a falta de controle de acesso, e aí você quer comprar esse controle, né? Primeiramente ele não quer comprar tecnologia, primeiramente ele quer resolver um problema do condomínio. O Antônio quer comprar uma ferramenta que atenda os condôminos dele e que gere uma tranquilidade para ele. Se ele comprar um produto de baixa qualidade ou de um valor agregado menor, ele pode ser, a gente brinca que ele está dando um tiro no pé, porque ele pode gerar um problema. Imagina o seguinte, a cena: a pessoa põe a digital e não consegue entrar, Quem que ele vai brigar? Olha, o condomínio não funciona, o síndico não compra boa qualidade, sendo que, Ricardo, voltando para os valores, uma biometria convencional, a gente está falando de uma biometria de boa qualidade de 5 a 10 mil, tá? De mercado, de boa qualidade, primeira linha.
o Morpho-Wave a gente já estaria falando em torno de 40, 50 mil. A diferença é grande. Porém, se você pôr na ponta do lápis um condomínio que tenha 200, 300 apartamentos, essa diferença ela não é Se tão... forem 10 unidades é gritante. Ah, sim, se forem sim. 100, 200, 500, 800 como tem hoje. Mas é o que a gente sempre fala. O objetivo que você quer atender, Ricardo, ele está acima da questão de valores. Porque todo mundo pode apertar um pouquinho mais, né? E falar, não, se a gente vai atingir... Olha, imagina se o síndico colocar isso para o seu condômino. Se a gente comprar esse nível de produto, a gente vai ter esse tipo de benefício, a gente vai ter esse problema. Agora, se a gente colocar isso daqui, a gente vai apertar um pouquinho mais, mas a gente vai ter um benefício muito maior e um, vamos dizer assim, a longo prazo, vai ter um retorno, vai ter esse payback. Concordo plenamente. Você tem algum condomínio hoje com portaria remota? Não. Tem. Me fala um pouco sobre isso, porque a portaria remota hoje é uma novidade, entre aspas, né? A gente tem poucos anos que vem com esse crescente e a gente tem ainda alguns gargalos, né? Queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência nesse sentido. Na verdade, eu acho que portaria virtual está crescendo no Brasil, está crescendo principalmente em São Paulo e é um caminho sem volta. Eu acho que o futuro é esse. Só que existem muitos bugs, muitos problemas ainda que precisam ser sanados. Um deles é a ponta do atendimento, né? Esse prédio que nós pegamos agora foi uma entrega da consultora. Então, é o básico dos básicos e você precisa melhorar esse sistema, né? Depois de ele estar totalmente integrado, você consegue trabalhar com mais assertividade. Ele agora, já foi entregue com portaria remota, é isso? Com portaria remota, mas também só sistema básico, não tem redundância, algumas coisas assim. Não tem redundância de internet. Caiu a Vivo, a TIM, sei lá, perdi qualquer... Perdi tudo, quer dizer, acabou a luz. Não tem contato. Se você não entrar com o no break de meia hora... Aí o que vai acontecer? Entra. Exato. Então você precisa ter noção de que você vai estar totalmente automatizado. Procure saber a sua portaria virtual, quantos condomínios que eles plotam em cada estação de atendimento. Quer dizer, se você tem um condomínio que tem mais de 30, atende 30 condomínios direto, é lógico que vai ter gente barrada na portaria esperando atendimento e não ter acesso. E isso gera o quê? Reclamação para o síndico. E vulnerabilidade. Você vai estar do lado de fora, mas aí vem o zelador e libera. Então você tem que ter um manual de normas e procedimentos bem treinado para que o seu pessoal interno, porque o seu condomínio vai ter zelador e funcionário de limpeza. Então você tem que ter esse pessoal treinado para não liberar e ter uma funcionalidade dentro do condomínio que seja bastante assertiva. Senão você... Perfeito. Rodrigo, a gente tem uma tendência de diminuição de volume de funcionários por troca por tecnologia. A gente ouve muito falar de ronda virtual com uso de software, não sei se eu estou falando da maneira correta, onde identifica, onde você pode colocar algumas regras, como por exemplo aglomeração de pessoas. Como que é hoje a tecnologia para esse uso de câmeras inteligentes? Olha, Ricardo, você tem hoje diversas ferramentas, né, softwares com esse poderio. Porém, o que a gente enxerga é que para condomínios isso ainda não é uma realidade tão clara, né? Então você tem hoje sistemas analíticos que ele tem a inteligência de você cria um parâmetro dentro desse produto e se tiver 3, 4 pessoas dentro do ambiente que não poderia ter, uma ronda no entorno do perímetro, se tiver movimentação dentro daquele perímetro, ele avisa uma central. Então, isso é uma realidade mais no mundo corporativo do que na parte de condomínios, por conta de custo, né? O vídeo analítico, essas inteligências de ronda, acabam tendo um custo muito onerado por condomínio, né? O que a gente costuma sempre brincar aonde você quer chegar, né? O condomínio, aonde que ele quer chegar, qual o poder, né? E o quanto ele quer investir para ter segurança. Então, por isso que isso ainda não é uma realidade. O condomínio tem outras questões, como o Antônio bem colocou, dependendo do modelo de condomínio, se a gente está falando do vertical, o vertical, a estatística aponta que 94% das invasões ocorrem pela porta da frente. Sim. Então, como eu disse no início, eu conheci um condomínio que gastou R$500 mil em câmeras e continuou errado. Por quê? Ele injetou todo o recurso que ele tinha numa ponta errada, onde o bandido não vai entrar por lá. E eu até brinquei com o síndico, eu falei, olha,
Bandido não tem mais medo de câmera. Você vê, basta ligar o noticiário. É só CFTV, né? Na televisão, é só câmera. E o problema da câmera, você tem que ter a câmera, né? Isso é fato. Ela faz parte do conjunto da segurança. Mas aonde você tem que injetar e direcionar o recurso é aonde realmente a gente tem incidências. Já no mundo de condomínios horizontais, a gente tem um problema de perímetro. Aí sim, a ronda, a inteligência artificial para trabalhar monitorando os perímetros faz muito mais sentido do que num condomínio vertical. Perfeito. Sobre a questão de barreiras físicas, né? A gente tem isso muito hoje, ainda, eu acredito ser um ponto crucial para a segurança do condomínio, e a gente esbarra muito com as construções que existem. Então, muitas vezes a construtora entrega num formato que nos prejudica como segurança. Como que você costuma lidar com esse tipo de situação quando você se depara com um condomínio desse, onde a estrutura física acaba prejudicando e você precisa tomar uma solução? Você parte para a tecnologia? Como que é o seu dia a dia nesse sentido? Na verdade, a gente costuma falar que arquiteto, a última coisa que ele pensa é em segurança. Em beleza, tudo bem. É verdade. Mas em segurança é complicado. Tem um prédio que a portaria estava bem colocada ao lado da garagem para visualizar a entrada, acesso bem feito, bem estruturado. Foram fazer uma reforma, tiraram essa portaria, colocaram do outro lado, eu não tenho visão da entrada de carro mais. Quer dizer, você tem que ter uma câmera, como se porteiro não tivesse o que fazer durante todo o tempo e tem que ficar olhando na câmera. Então é igual ele estava falando sobre essas rondas virtuais, quer dizer, antigamente você tinha as speeddomes que faziam, você presetava os locais onde ela visualizava, só que ela só fazia isso, só movimento. Se você não tiver ninguém mexendo na câmera e usufruindo da tecnologia que ela tem, não vai te adiantar nada para o condomínio. Agora, a gente tem que pensar principalmente em controle de acesso, como a gente já tem falado aqui várias vezes, que é o principal ponto nevrálgico de condomínio. Então, falando em controle de acesso, a gente tem uma coisa simples que todo mundo tem, que é o motor, né? De abertura de portão de veículos, de acesso a veículos. Só que a maioria dos condomínios, isso eu afirmo sem medo de errar, ainda usam equipamentos inadequados, que além de serem lentos, eles quebram com uma frequência absurda. Isso traz uma vulnerabilidade muito grande para os condomínios, né? Qual é a sua experiência nesse sentido? Então, nós temos várias situações desse tipo. Quer dizer, a adequação do sistema de acesso, de abertura de portões, tem que ser adequada ao peso do portão, ao tipo de portão que você está utilizando. Hoje tem tecnologia avançada, né? Aquela que você, na hora que o sensor de anti-esmagamento é rompido, cai uma placa de Kevlar e Kevlar é o material do colete à prova de bala, de blindagem. Então, são tecnologias que resolveriam a situação, mas ainda são caras, né? Agora, o que precisa seria você, pelo menos o portão externo, você ter uma abertura mais rápida. Teve um caso agora na rua Clemente Pereira, no Ipiranga, que a pessoa chegou, na hora que parou, na hora da abertura, chegou um cara de moto, desceu o cara de moto. Graças a Deus, o carro dela era blindado. Mas mesmo assim tomou 4 tiros. Se não fosse blindado, tinha tido uma ocorrência. Então, se você tem do lado externo um morador que fica esperando uma abertura do portão lento, você coloca em risco, com certeza. Rodrigo, o que é adequado para esses portões? Tem que dica que a gente pode dar para quem está nos assistindo? Olha, Ricardo, a dica principal seria você analisar, como o Antônio disse, né, porte versus fluxo. Então, se você tem um condomínio grande, com alto fluxo, portão pesado, isso tem que ser balanceado por uma empresa trabalhar com produtos industriais. Quando eu digo produtos industriais, são a categoria de motores mais fortes, com uma cavalagem mais forte, para poder suportar essa conta, peso versus fluxo. E um detalhe, Ricardo, que eu acho que é bastante importante também, de novo a gente volta, né, na questão, será que o motor ele faz parte da segurança? Vamos pensar assim, o motor faz todo sentido ele trabalhar dentro desse conceito de segurança, por quê? O Antônio acabou de colocar, no momento que um carro chegou, ele foi abordado, talvez porque o portão fosse lento, não abriu de uma certa forma rápido. Então, aconteceu também um caso no Tatuapé recentemente, onde o portão demorou 10 segundos para abrir,
e a pessoa que estava aguardando esses 10 segundos lá fora foi abordada por um bandido que, teoricamente, segundo as investigações, ele não ia, vamos dizer assim, abordar aquele morador. Mas foi oportunidade. Foi oportunidade. Então, a questão é toda essa. Se você tem um portão rápido, hoje a gente tem tecnologia de motores industriais que abrem portões em 4 segundos, né? Então, o que a gente recomenda hoje para os nossos clientes é busquem motores... E quebram menos também. E que quebram menos. Acho que isso Porque a quebra de portão acho que é o pior que existe. É a pedra no sapato do síndico. É o portão de veículo é a pedra no sapato do síndico. Então, o motor, eu costumo falar sempre também que é assim, você faz uma obra no jardim, talvez nem todos os moradores passem pelo jardim e consigam ver essa obra. Mas no portão todo mundo passa. E fica aquela questão, né? De novo esse portão quebrado, de novo esse portão quebrado. Então, você trabalhar com um produto mais evoluído, a gente também traz segurança. E outra questão, Ricardo, que eu costumo sempre alertar não adianta só você ter um bom motor que atenda, que não quebre e que seja rápido. Mas o processo que você tem num total, por exemplo, você chega com controle remoto, o morador, quando ele chega na frente do portão, ele vai procurar o controle remoto. Sim. Então ele ainda não está preparado. O portão é bom, o portão é rápido, mas ele vai demorar 10, 15 segundos para poder acionar. E aí a gente tem o segundo veículo, o terceiro atrás. Qual que é o meu entendimento, posso estar falando um conceito que não sei se já ultrapassou ou não, mas que o primeiro portão normalmente é o morador que abre ou alguma tecnologia, e o segundo deve ser pelo reconhecimento, identificação da pessoa, né? Porque quem entra no condomínio, quem está autorizado não é o veículo, é sim a pessoa. Não sei se esse conceito é o mais atual, mas pelo menos é o que eu entendo como correto. Qual é o primeiro, na maioria dos casos, qual é o melhor jeito de você autorizar essa primeira entrada? É um controle? É um reconhecimento de placa? É o tag? Como que você visualiza? E comente do que eu falei, por favor. Legal. Ricardo, o primeiro acesso, ele pode ser feito por tecnologia, sempre, tá? Você tem cada condomínio tem o seu perfil. Então, um condomínio que tenha 500, 600 apartamentos, eu não posso demorar, a gente tem que ter essa conta. Qual é o tempo de passagem de cada veículo? Se eu for utilizar a tecnologia A, eu vou ter 1 minuto de passagem para abrir o portão de fora, identificar 1 minuto de passagem no completo. Então, se eu tiver 15 carros para entrar, o último carro vai demorar 15 minutos para entrar na casa dele. Ou seja, inviabiliza esse processo. Então, nós temos que colocar também na balança essa questão. Mas o ideal para condomínios de médio e pequeno porte seria você autorizar a entrada com o sistema do tag, que é um adesivo que você cola no vidro, similar ao sem parar das estradas, tá? Porque o controle ele já ficou obsoleto. O controle remoto, ele acaba a bateria, ele se perde, a pessoa deixa no lava rápido e não protege o controle, alguém pode subtrair. E você tem também a questão de poder entregar para um terceiro. Vai lá na minha casa, conhecer alguém já pode fornecer. Então você tem essa quebra na segurança. O tag, ele é fixo e está colado no vidro. Se você tentar remover, ele vai parar de funcionar. O leitor de placa, ele é um simples leitor de caracteres. O leitor de placa, ele não tem inteligência para saber se aquela é uma placa original ou clonada, tá? Ou seja, ele vai ler os caracteres. Se você tiver com uma placa clonada, ele vai acessar o condomínio. Então, a gente entende que o leitor de placa, ele não cabe para segurança, ele cabe para controle de áreas que não exijam essa questão de segurança. Perfeito. E a segunda etapa, Ricardo, ela não precisa ser controlada pela portaria, desde que você tenha uma identificação biométrica única, tá? Ou seja, ser humano. Biometria por impressão digital, reconhecimento facial, como alguns utilizam, Morphwave, reconhecimento de veias da palma da mão, qualquer tecnologia que garanta que aquela pessoa realmente é ela. Perfeito, perfeito. No sistema de tag ainda tem um problema também do aceite do morador, né? Porque, por exemplo, moto você tem que colocar o tag no farol da moto. E aí? O cara tem uma BMW e não quer colocar de jeito nenhum, então é complicado. Os moradores são... A gente fez até um programa sobre como que o morador proporciona vulnerabilidade ao condomínio. Quem está nos assistindo, vale a pena ver no canal, que é interessante. Eu vou chamar um quadro que é o Aplicando Advertência e já volto para as considerações finais, que a gente já até estourou o tempo aí, porque o assunto é muito interessante. A advertência vai para você, síndico, que não se atualiza, que não busca informações, que não busca saber o que tem de melhor em tecnologia para o condomínio. E também para você que busca tecnologia pensando simplesmente em custo.
O foco tem que ser melhor custo-benefício e você tem que pensar em proporcionar segurança para todos os moradores, para todos os visitantes. Então, vamos sempre buscar atualização e sempre buscar o melhor custo-benefício para o condomínio. A sugestão e o indicado é que você tenha um bom consultor de segurança que possa lhe encaminhar, direcionar para o caminho certo. Fico alerta. Rodrigo, muito obrigado pela participação. Já deixo o convite para a gente fazer a parte 2 desse programa, porque nesses 30 minutos não deu para abordar todas as tecnologias. Então, em breve você volta. Eu agradeço, Ricardo. Sempre à disposição. Antônio, sempre rica a sua participação. Obrigado. E as portas estão abertas para a gente continuar esse e outros assuntos voltados à sindicatura. Tá ok, porque esse assunto realmente é vital para a vida de um condomínio, né? A gente precisa parabenizar vocês colocarem isso em pauta, porque é muito importante. Legal, muito obrigado. E você que está em casa, semana que vem mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você realiza a gestão. Até semana que vem.